Olá, turma! Tudo bem? Espero que esteja bem com vocês também. Vamos proteger aí quem a gente ama e vamos ficar em casa. Não quer dizer que você está em casa que você não vai estudar. Então se liga nessa aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fontes de energia. Tô parecendo uma blogueirinha, tô gostando disso, hein, gente? Olha, o negócio vai dar pano pra manga, hein? Quem sabe as nossas aulas não ficam sempre aí, né, no YouTube, elas gravadas. Voltando aqui à nossa aula, é só uma brincadeira, tá? Vocês sabem. Fontes de energia. O que são fontes de energia? São recursos naturais ou artificiais aí utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Vamos falar um pouquinho aí sobre as fontes de energias não renováveis. A maior parte dessas fontes de energias, elas estão vinculadas aí aos recursos minerais, aos recursos naturais, são extraídos da natureza. Vamos falar sobre as fontes de energia não renováveis. Se elas são não renováveis, porque elas não se renovam aí automaticamente, né? Quando se esgotam, tem a possibilidade delas não se reconstituírem ou demorar longos anos, né, milhares de anos aí para existir novamente, né? Nós vamos ter aí como fonte de energias não renováveis, né, o petróleo, o carvão, o gás natural, né, o urânio, que faz parte aí da energia nuclear, né? Vocês sabem que essas fontes de energia, praticamente, principalmente aí o carvão mineral e o petróleo, são combustíveis fósseis, né? E essa queima acaba tendo um impacto ambiental bastante grande aí, e a gente está vivendo, né, nesse momento, o aquecimento global e o refino aí da camada de ozônio. Vamos lá falar um pouquinho da parte histórica, né, desses recursos minerais. A Revolução Industrial foi um marco aí bastante importante na utilização desses recursos energéticos. Então a gente começa ali com o carvão mineral, principalmente ali na década, no final do século XVIII, e estendendo ali quase no início do século XIX. A Inglaterra ali por ter a proximidade ali perto de jazidas minerais, de carvão mineral, é uma das possibilidades no qual ajudaram, né, lá na Inglaterra a acontecer a Revolução Industrial. As energias não renováveis são energias que são encontradas na natureza, mas após o seu esgotamento, ela demora aí muitos anos, milhares de anos, para se renovar ou para se regenerar. Então a gente sabe que o esgotamento tanto do carvão como do petróleo, a gente não vai conseguir ali ter esse recurso mineral ainda, né, nessa existência, porque a gente sabe que demora aí milhares e milhares de anos. Os combustíveis fósseis, nós vamos ter aí o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. Onde nós encontramos esse tipo de recurso energético? Principalmente nas bacias sedimentares. A Revolução Industrial, aí, principalmente a primeira e a segunda Revolução Industrial, é onde se utilizou muito mais esses recursos energéticos. Então, no século XVIII, na Inglaterra, pela proximidade dessas jazidas, né, de ter a disponibilidade aí do carvão, possibilitou que a Revolução Industrial acontecesse lá na Inglaterra. Então, a gente tem aí como o primeiro recurso energético o petróleo e depois aí o carvão e depois o petróleo, tá? Então, eu coloquei aqui as imagens, né, da extração do petróleo, né, aqui a gente consegue encontrar aí até em alto mar, devido aí a estar dentro da estrutura geológica da Terra, né, dentro dessas bacias sedimentares. As fontes de energias renováveis, como eu mesmo, né, estou falando, ela se renova, né? Quais são essas principais recursos energéticos aí que a gente consegue ter disponibilidade aí no nosso planeta? A hidrelétrica, que é bastante utilizada aqui no Brasil, a solar e a eólica, a geotérmica, a biomassa, os mares e oceanos e o hidrogênio, que ainda é pouco difundido aí pelo mundo. Mas para eu conseguir obter esse recurso energético não renovável, eu preciso ter disponibilidade, né, desses
desses fatores. Se eu estou num lugar onde eu não tenho uma radiação solar contínua, eu não vou conseguir obter esse recurso. Né? Se eu não tenho um lugar que as massas de ar, há um vento, né, tenha bastante vento, eu também não vou conseguir obter esse tipo de recurso. Quando há os movimentos das marés, se esse movimento não seja contínuo, eu também não vou conseguir. Então, depende da disponibilidade aí desses fenômenos da natureza. Eu coloquei aqui no mapinha. Não quer dizer que esses países utilizem predominantemente esses recursos, mas eu coloquei aqui o mapa de disponibilidade desses recursos pelo mundo. Então, aqui, ó, no Brasil, na América do Sul, principalmente, né, a Venezuela, Peru, Colômbia, a gente consegue perceber que a disponibilidade desse recurso hídrico, ele é bastante favorável nessas regiões. O petróleo, a gente percebe que ele é utilizado e a disponibilidade dele vem ali do Oriente Médio, a América Central. Os Estados Unidos também tem uma disponibilidade, principalmente pela proximidade ali do Golfo do México, mas ainda, principalmente na Ásia, é utilizado muito ainda a queima do carvão, tanto do carvão mineral como o carvão vegetal, que acaba, de certa forma, agravando, né, os problemas ambientais aí do nosso planeta. Aqui nesse mapa eu também coloquei o potencial hídrico. Também não adianta, né, nós termos rios, mas esses rios não ser aproveitado adequadamente no seu potencial hídrico. Né? No Brasil, esse potencial ele é utilizado, né? Nós aproveitamos aí os nossos rios. O impacto ambiental existe dentro desse aproveitamento hídrico. Qualquer fonte de energia que seja utilizada no nosso país ou qualquer outro país, tanto dos combustíveis fósseis como dos recursos minerais, vão trazer um impacto ambientais, outros maiores, outros menores, mas sim trazem impactos ambientais. No caso das hidrelétricas, nós precisamos aí de um grande espaço, né? Então, muitas vezes, o ambiente tem que ser alagado, então terras têm que ser esvaziadas e muitas vezes o ecossistema acaba sendo danificado. Aqui eu coloquei a disponibilidade de petróleo no mundo, né? Eu coloquei aqui os 10 países com maior disponibilidade de petróleo, onde tem ainda esses recursos minerais em abundância. Vocês sabem que hoje o petróleo é utilizado como o ouro preto, né? As maiores potências mundiais necessitam desse petróleo porque ele não é só um recurso energético, ele também consegue aí disponibilizar outros materiais, né? Ele é dividido em moléculas e disponibilizar outros materiais, ele é matéria-prima de outros materiais como cosméticos, remédios. E o petróleo é um recurso mineral bastante importante para a economia mundial porque ele é a matéria-prima de vários outros produtos, além da gasolina, solventes, tintas, plástico, tecidos sintéticos, área de medicamento, de cosméticos e para uma infinidade aí de produtos. Então, ele é bastante importante para a economia mundial. Coloquei aqui a produção e consumo de carvão do mundo. O Brasil aí, ele não tem grandes jazidas aí de carvão mineral. Nós temos 2 ou 3 ao sul, em Santa Catarina, que é um carvão impuro, né? Não é um carvão que seja muito aproveitado. Então, o carvão que é extraído lá na região sul é para as termoelétricas. Tá? Os países que ainda utilizam bastante esse recurso mineral é principalmente os países da Ásia, né, que utiliza aí principalmente nas termoelétricas. Brasil, matriz energética, né, coloquei ali o Brasil e mundo. Então, a gente percebe aqui que o Brasil ele utiliza aí bastante recursos energéticos renováveis, principalmente pela disponibilidade e pela localização onde nós nos encontramos, onde a gente consegue extrair tanto os recursos hídricos, né? Nós temos aí essa disponibilidade, nós temos a energia solar, que também é bastante aproveitada aqui no nosso país, e a eólica, que é bastante aproveitada principalmente ali na região Nordeste. Não esquecendo que os investimentos nesses recursos renováveis, tanto a eólica como o solar, é bastante caro.
E é um dos motivos que ainda o Brasil ele anda aí um pouquinho devagar em relação à obtenção desses recursos, ok? E no mundo a gente percebe que o carvão, né, os derivados aí dos combustíveis fósseis é ainda o que é mais utilizado. E no Brasil, a gente utiliza aí 44%, né, dos nossos recursos energéticos das fontes renováveis. E no mundo, apenas 13%. Vamos falar um pouquinho sobre a biomassa. Né? A biomassa aí que é bastante importante para o nosso país, principalmente em relação ao nosso combustível. O etanol aí é um combustível derivado da biomassa, que é uma fonte de energia aí renovável e é uma matéria orgânica. Não precisa ser necessariamente apenas a cana-de-açúcar, desculpa. A cana-de-açúcar. Nós podemos ter outros produtos, né, outros vegetais que a gente consegue extrair aí a biomassa, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a energia nuclear. Aqui no Brasil, nós temos aí a energia nuclear de Angra 1, 2 e 3, sendo que a 3 aí está desativada. É um recurso mineral que não tem grandes impactos aí ambientais, porém o seu lixo, né, o lixo aí que acaba obtendo aí nessa extração desse recurso é bastante prejudicial aí para nós seres vivos e o solo. Qualquer desastre aí em relação a obtenção dessa energia nuclear é um desastre ambiental. Então, o impacto ambiental aí relacionado a algum desastre, né, algum